Bom dia, pessoal. Queria, antes primeiro que vocês estragaram a minha apresentação, né? Porque já falar que era para provocar uma reflexão, provocar a dúvida já está posta. Não precisa não, o óculos é só para quando eu estou perto. Eu queria fazer uma pergunta dos participantes aqui hoje. Quantos não são profissionais da contabilidade, são dirigentes das organizações religiosas? Tá? Quem são os profissionais que atendem a essas organizações religiosas? A maioria, né? Muito bem. Então, assim, essa primeira slide aqui provoca exatamente essa pergunta, né, que o colega aqui colocou, né? Muita dúvida. A gente olha lá em cima, obrigações fiscais acessórias das organizações religiosas, um monte de ponto de interrogação. O que a gente escuta de muitos colegas, principalmente aqueles que cuidam de organizações, como o professor Peon falou, né, organizações religiosas muito pequenas, com pouca quantidade de membros, que muitas vezes abre-se lá a organização religiosa e não se tem o cuidado com as obrigações fiscais acessórias, talvez por um pressuposto, a nosso ver equivocado, de que tem imunidade a tudo, né? E a gente, quando olha na prática, vê que não é bem assim. Então, como é que a gente começa essa reflexão? Será que eu estou sujeito a essa sopa de letrinhas aí do nosso sistema tributário? CFIP, DCTF, quem é profissional da contabilidade está mais habituado com isso, né? Os dirigentes talvez não conheçam essas siglas todas que a gente está sujeito. Será que a organização religiosa está sujeita a esse tipo de obrigação? Quem acha que está? Quem acha que não está? O pessoal só tem A ou B, viu? Tem gente que não levantou o braço, né? Mas vamos lá. A gente vai tentar discutir cada uma delas, obviamente, superficialmente, em função do tempo. E também não é o objetivo aqui dessa palestra nos aprofundarmos no assunto, mas provocar reflexões, né? Porque esses mesmos profissionais que nos procuram dizendo que tem a dificuldade, que quando o templo religioso ou organização religiosa, como o professor Peon nos ensinou, aparece lá no escritório, já está com 5 anos, né? Sem cumprir a obrigação, já está toda enrolada lá com as obrigações, e aí a coisa fica mais complicada. Já é pequeno, já tem, né, dificuldade financeira para gerenciar lá a atividade, e ainda tem que depois ficar incorrendo em multas e penalidades em função de não ter observado essa questão. Então vamos lá. Como já até acabamos de dizer, olha, tudo começa a confusão aí no artigo 150, lá da Constituição Federal, que diz lá, vamos ler, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios, aí pontinho, pontinho, instituir impostos sobre, aí a gente tem ali, a cortina está me atrapalhando? Então ali, ó, letra B, templos de qualquer culto. Mas eu queria chamar a atenção ali para instituir impostos. Então vamos lá. As vedações, aí grifei ali a linha B, compreendem somente o patrimônio, a renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais. Então, o presidente Damares aqui chamou a atenção, né? Vai botar no estatuto, não vai, que o professor Sérgio vai ensinar. O professor Peon aqui falou da fábrica de vassoura, falou outra coisa aí que também não lembro. Né? Então, às vezes, a organização religiosa, ela faz para além do culto, como o colega aqui também falou, que tem outras atividades que você chamou de para-religiosas, não é? Para-eclesiásticas. Pois é, então, a gente tem que refletir sobre essa questão. Está lá na Constituição. Aí vem lá, tributo, imposto, taxa, contribuição. Isso é tudo a mesma coisa, pessoal?
A gente mesmo faz confusão, né? Chama de imposto. Então, na verdade, o artigo 5º lá do CTN define que tributo é esse conjunto de coisas. Então, na verdade, imposto é uma espécie de tributo. Então, a Constituição falou que o templo religioso está imune de impostos. Tá? É a mesma coisa que dizer que está imune de taxa, contribuição, não é a mesma coisa. Então, diante disso, dá para a gente afirmar que a organização religiosa está dispensada de qualquer obrigação fiscal? Ou está obrigada ou não está? O que vocês acham? Sim, né? Não há dúvida disso. Vamos lá, então. Primeira coisa que é importante a gente entender, eu sempre acho importante isso, falo isso para o pessoal que trabalha comigo e aprendi desse jeito, que a gente tem que, eu gosto muito dessa palestra, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de assistir a palestra do professor Peyon, que ele dá base conceitual. Eu acho que é importante para a gente, que é profissional, a gente tem que se agarrar ao conceito. Quando você sabe o conceito, eu falo para os meninos lá do escritório, né? Quando você sabe o conceito, geralmente você consegue sair das situações, dar o tratamento mais adequado ou ir na informação com uma forma mais positiva. Quando você fica só sendo um papagaio pirata, né? Repete o que os outros ficaram falando para você, não é? Então, o que eu acho importante a gente entender? Obrigação fiscal. Obrigação fiscal está dividida em dois blocos: obrigação principal e obrigação acessória. O que é uma coisa e o que é outra, Alexandre? Obrigação principal: cálculo e pagamento do tributo. Isso é obrigação principal. Só que no Brasil, lamentavelmente, não basta a gente chegar lá, calcular e pagar o tributo. Você tem lá um conjunto das famosas obrigações acessórias, que é onde a gente conta lá para as diversas esferas de governo como é que você calculou, quanto é que você está devendo, como é que você pagou, quando pagou, né? E aí, até abro um parênteses aqui para dizer, né, que muitos, aí aqui estamos falando não de empresários, mas de dirigentes de organizações religiosas, nem valorizam o nosso trabalho muitas vezes, porque a sensação que eu tenho particularmente é que os nossos honorários são pagos ou por empresários ou por essas entidades sem fins lucrativos, mas 95% do tempo a gente trabalha para o governo e não para a entidade ou para os empresários. É só um parêntese para ilustrar. E aí vira a famosa sopinha de letrinhas, que é o que eu queria começar a discutir. Claro que eu não esgotei, procurei pegar aqui as principais para a gente refletir um pouquinho. Principalmente para os dirigentes, né? Que agora o professor acabou de ensinar, que eu já ia falar gestor, não, dirigente. Então, para os dirigentes principalmente. Então, tem lá uma obrigação lá chamada CEFIP, que basicamente cuida de duas coisas lá, né? Fundo de garantia e contribuição previdenciária. Então, se a organização religiosa tem empregados, não tem jeito, pessoal, tem que entregar isso aí. Se remunera lá o líder religioso, tem que entregar isso aí. É lá, através da CEFIP, que a gente dá esse tipo de informação. Prazo: até o dia 7 do mês seguinte. Não havendo informação, isso é outra coisa, a gente teve, acho que foi esse ano mesmo, né, o final do ano passado, a gente teve, assim, uma demanda gigantesca de profissionais da contabilidade pedindo apoio do CRC por conta de multa de GFIP, né, que a GFIP é algo que sai da CEFIP. Olha que coisa bonita. Né? GFIP, filha da CEFIP. E aí não entregou por alguma razão, e aí a Receita Federal, quando houve aí essa migração, né, da administração de determinadas obrigações da DataPrev para o CERP, e a Receita Federal começou a
reprocessar coisas, quantos aqui receberam aquela cartinha, ou tiveram, obviamente, clientes que receberam a cartinha com a multa de GFIP? Ninguém? Pouca gente, hein? Você recebeu, né? Então, porque não entregou a tal CFIP declaratória, porque no Brasil também tem isso. Se você não fizer nada, tem que fazer isso. Tem que entregar em branco, né? É igual o negócio do COAF, né? Aproveitando outro gancho aqui. O contador tem a obrigação de, se tiver operação suspeita de lavagem de dinheiro, tem que comunicar ao COAF. Não é denúncia, é comunicar. Mas se você não viu nada, você tem que dizer que não viu nada, né? Até o final de janeiro. Tem que dizer. Aqui no Brasil é assim. Tu tem que, né? Parece aquele negócio de imigração dos Estados Unidos. Você é traficante? Quando tu vai pedir o visto, tu tem que dizer que não, né? Tu vai assaltar? Não. Aqui é assim. Você tem que dizer o que faz e o que não faz, né? E olha a penalidade, pessoal. 2% ao mês sobre as contribuições informadas, até o limite de 20%, ou quinhentinho no mínimo. Ou 200 pratas sem movimento. Então, dá prejuízo, né? Quando descobre isso 5 anos depois. Outra obrigação, DCTF. O que é isso? Declaração de crédito e débito tributário federal. Todo e qualquer tributo federal é declarado mensalmente na DCTF, exceto Previdência Social sobre a folha, né? Mas se for Previdência sobre Receita Bruta, também entra lá. Então, todo tributo, regra geral, entra no DCTF. Então, no caso nosso aqui das organizações religiosas, o PIS sobre a folha, IR-fonte. Eu escuto muito dos colegas assim, paga lá o líder religioso, uma remuneração de 3 mil, 4 mil reais mensais, e ninguém lembra que tem que fazer retenção de imposto de renda. É rendimento tributável. E se é rendimento tributável, porque quem é imune é o templo, não é o pastor, né? Então, tem que tributar. E se tributou e reteve na fonte, tem que declarar isso na DCTF. As contribuições federais retidas de terceiros. Seu contrato, prestação de serviço de terceiros, também sujeitas à retenção na fonte, também tem que entregar. Não é todo e qualquer tributo federal não tem que passar no DCTF. Então, eu tenho que tomar cuidado. Tem outros, né? Esses aí são os mais frequentes. Prazo, 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, se eu estou me referindo a tributos devidos, por exemplo, em junho, eu vou entregar lá no 15º dia útil de agosto. E assim, sucessivamente. Chega lá um monte de organização religiosa, cadê a DCTF? Não tem. Vai tirar a certidão negativa? Não sai. Aí vai fazer lá, não sei se é o caso, mas fazer os termos de fomento, de cooperação, de parceria, não sei o que, sem certidão não rola, né? Então, tem que tomar cuidado. A organização religiosa que não tiver, tem que entregar, ela fica dispensada da apresentação da DCTF só a partir do segundo mês. Então, de novo, a gente cai naquela máxima, né? Mesmo não fazendo nada, tem que entregar lá em branco, porque senão tem, multinha de novo. Ok? EFD contribuições. Peço a vocês que prestem um pouquinho de atenção aqui nessa questão, porque isso vai nos remeter a outra obrigação acessória mais na frente que a gente vai abordar. O que é EFD contribuições? É lá que eu informo o PIS sobre a folha de salários, a COFINS, aí eu já vou fazer um comentário, e contribuição previdenciária sobre receita bruta, que eu acho pouco provável que aconteça. Estou me restringindo à organização religiosa, né? Não estou falando de entidades isentas de outra natureza. Estou me restringindo à organização religiosa. Pouco provável que a gente encontre uma atividade que esteja ou que possa ser desonerada da folha de salários. E a COFINS é um caso à parte que eu queria dizer o seguinte.
PIS e a COFINS no Brasil, a gente aqui, né, a maioria aqui profissionais da contabilidade, a gente sabe que tem dois regimes, o não cumulativo e o cumulativo. Se a gente vai entender lá aquela lei 10.833, a regra geral é o não cumulativo, débitos e créditos. As entidades imunes estão excepcionadas, elas tratam de regime cumulativo, ok? E aí quando a gente vai olhar lá, tinha no início, aí, antes de 2009, outras receitas que não tivessem vinculadas lá às atividades essenciais, a gente tinha que tributar. Vem a Lei 11.941 e diz que quem está no regime cumulativo, que é o caso das entidades imunes, as outras receitas não tributam pela COFINS. É uma particularidade desse tipo de instituição. Então, é um detalhezinho. Então, via de regra, não me ocorre nenhuma possibilidade da organização religiosa ser contribuinte da COFINS. Certo? Por essa particularidade aí, que foi alterada pela Lei 11.941 de 2009, que retira a tributação da COFINS para os outros tipos de receita que possam ser oferidos. Ok? Fora da atividade. PIS sobre folha, todo mundo aqui sabe, né? Vou pegar minha folha de pagamento lá, com todas as verbas, né, gratificações, hora extra, tudo, 13º, e recolher 1%. A regrinha, para eu entregar, é que o somatório mensal daquele conjunto de contribuições que entra na FD contribuições seja superior a R$10.000 no mês. Então, assim, tem que ter uma folha de pagamento bastante elevada, né, para poder que o PIS, que praticamente é o que vai entrar na FD Contribuições de uma organização religiosa, é o PIS sobre a folha, uma vez que, via de regra, a COFINS vai ser isenta e a contribuição sobre a receita bruta, pouquíssimo provável que exista. Então, a hipótese que pode ocorrer, pelo menos na maioria dos casos, é que a folha de pagamento seja tal que 1% seja superior a 10.000. Salvo engano meu, daria 1 milhão de folha, né? Então, não sei se tem organização religiosa com folha desse tamanho, mas se tiver, aí entra na regrinha. Do contrário, então a regra para organização religiosa apresentar a FD contribuições no mês, tem que ser maior que R$10.000 o somatório para aquelas 3 contribuições. E, se isso acontecer, a partir daquele mês eu tenho que entregar até o fim do ano. Então, se isso aconteceu em agosto, eu vou entregar de agosto até dezembro, ainda que setembro, outubro, novembro e dezembro, o limite seja menor que 10.000. Mas se eu, num determinado mês, ficar obrigado, entrego o restante do ano. Ok? Ali está a penalidade. R$500 por mês ou fração que eu deixar de cumprir. Tal da RAIS. É uma obrigação lá, ligada normalmente ao departamento de pessoal, que eu entrego anualmente, onde eu vou botar lá todas as informações cadastrais e financeiras de todos os empregados da organização religiosa. É uma obrigação que normalmente a gente cumpre ali até meados de março, não tem um calendário fixo, mas normalmente é até ali. Como exemplo, de 2015, o prazo foi até 18 de março de 2016. De novo, a organização religiosa que não tiver empregados, ela tem que entregar a RAIS, que a gente chama negativa, sem movimento, senão multinha. Certo? Essa multinha normalmente é aplicada numa fiscalização do Ministério do Trabalho. E pode até ser agravada, enfim, eu só botei ali um referencial, tá, pessoal? Não é exato. Depende de reincidência. DIRF é uma outra obrigação acessória federal, onde eu informo todos os tributos que eu retive de terceiros. Lembra lá o exemplo da DCTF?
Então, na DCTF, se eu retive, por exemplo, sobre a remuneração dos empregados, se eu retive sobre a remuneração do dirigente da organização, se eu retive de terceiros que me prestaram serviços, entrou na DCTF. Tem que entrar na DIRF. Alguém tem dúvida que a Receita Federal cruza DIRF com DCTF? Alguém tem? Não. Então, se errar de um lado, a Receita vai pegar pelo outro. Ela vai descobrir que você não cumpriu uma obrigação baseada na outra. Porque você declara a mesma coisa, mas em momentos diferentes e de forma diferente. O prazo, último dia útil de fevereiro do ano seguinte. Um cuidado que tem que tomar é o seguinte, ó. A organização que tiver obrigada a DIRF, que ela reteve algum imposto ou contribuição de algum terceiro, ela tem que tomar o cuidado que ela tem que dar outro tipo de informação que não está diretamente ligada à retenção. Por exemplo, pagamento de aluguel anual acima de R$6.000 tem que informar, se tiver obrigada. Então vamos dizer que eu retive lá R$20 de alguém de imposto de renda na fonte. Isso já me torna uma organização obrigada à entrega da DIRF. Aí eu tenho que olhar um leque de outras informações, como por exemplo pagamento posterior, se for o caso, tenho que entrar lá na DIRF. Então é importante saber primeiro se eu estou obrigado. Estou obrigado, o que vai junto? Tá certo? Não é só informar o que foi retido. Tá? Deixar isso bem claro, porque a gente vê também muito isso. O pessoal fica muito restrito a só a retenção e esquece de outras informações que tem que prestar, botando um monte de gente na malha fina de vez em quando, né? Que não informa lá o rendimento que pagou para determinada pessoa sem tivesse tido a retenção. Penalidade também, né? Não tem obrigação acessória sem penalidade. Né? Essa é a notícia. Bom, esse ponto aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. É o famoso SPED, que a gente chama, né, no nosso jargão do dia a dia lá, de SPED contábil, ou o nome técnico ECD, Escrituração Contábil Digital. Tentando simplificar, o que é o SPED contábil? É aquilo que substituiu o nosso tradicional livro diário e livro razão, que a gente fazia lá em papel, né? O pessoal da contabilidade aqui sabe muito bem o que é isso. Os dirigentes normalmente devem chamar isso aquele livro preto que ficava lá desse tamanho, que o pessoal assinava lá uma vez por ano. Então, desde 2009, que a Receita Federal vem exigindo, paulatinamente, pegando fatias de contribuintes, que esse livro diário, livro razão, passe a ser digital, ou seja, um arquivo transmitido ao ambiente SPED. O que é SPED? Sistema Público de Escrituração Digital, que tem vários subprojetos. Um deles, a ECD, Escrituração Contábil Digital, SPED Contábil. Ok? Bom, e a organização religiosa com isso? Antes o prazo mudou bastante, né? Hoje a gente está no último dia útil de maio do ano seguinte. E aí que eu falei para vocês prestarem atenção na questão da EFD contribuições. Para os anos de 2014 e 2015, a organização religiosa estava obrigada a entregar o SPED contábil ou ECD se estivesse obrigada à entrega da EFD contribuições. Ou seja, eles vincularam uma obrigação a uma outra. Só recordando, quem é que estava obrigado a EFD contribuições? Cuja, em algum mês, ela ultrapassou aqueles 10 mil das 3 contribuições possíveis. Certo? Então, eu olhava lá. Em algum mês do ano calendário, supondo de 2014, eu estava obrigado a entregar FD contribuições, então eu fiquei para todo o ano calendário de 2014 obrigado a entregar o SPED contábil.
E aí é o seguinte, se eu estou obrigado ao SPED contábil, eu não posso ter livro papel. Não é uma faculdade. Isso é uma obrigação. Então, se eu estou obrigado nessa condição, eu tenho que entregar eletronicamente. Ok? Bom, aqui está a penalidade e chamando a atenção para o seguinte. Tem aquela penalidade ali por não entrega ou apresentação fora do prazo, que é R$500. Tem vários, estou aqui me detendo a organização religiosa, os R$500 por mês, mas muito cuidado com a letra B, que é 3% não inferior a R$100 do valor das transações comerciais ou operações financeiras, inexatas, incompletas ou omitidas. Qual é a leitura disso? Tinha muita organização religiosa, eventualmente até alguns colegas, por N circunstâncias, que não tendo condições de entregar, entregava em branco, achando que estava se livrando da penalidade. E aí surgiu esse dispositivo de cobrar 3% ou no mínimo R$100 por informação omitida. Então, se eu entrego zerada e depois entrego uma completa, cada uma eu estou pagando 100 por operação. Então, em outras palavras, não é uma boa ideia entregar em branco para fingir que cumpriu. Tem que se organizar. Uma vez detectado que tem que cumprir, se organiza a instituição, ela tem que estar com o controle interno tudo arrumadinho para você poder fazer a contabilidade aqui e poder cumprir a obrigação. Né? Com toda aquela questão periférica de certificado digital do administrador, do dirigente, né? Esse cara que está falando administrador, dirigente e tal. Então tem que tomar cuidado com tudo, não deixar para a última hora. Onde está uma polêmica, e aí professor Sérgio e Marcelo, queria dividir com vocês essa interpretação, que depois se a gente pode amadurecer, porque é algo recente, uma instrução normativa que saiu agora em setembro, que é para o ano de 2016, que é o próximo slide. Mesma coisa, o SPED, ECD. O que mudou? Lembra? 1415 estava vinculada na EFD contribuições. Então eu olhar e falar, estou obrigado a EFD? Estou, tem que fazer. Não estou dispensado do SPED contábil. Para 2016, o prazo continuou o mesmo. O entendimento nosso está sendo que, a partir do ano de 2016, a organização religiosa não está obrigada à entrega da ECD. Essa é a nossa interpretação, e aí que eu quero depois dividir aqui com os professores, baseado em que a gente está chegando a essa conclusão, e aí eu recomendo que cada um de nós aqui estude, para pacificar, talvez a Receita venha se pronunciar, está muito recente, porque o que ela mudou? Ela começa a dizer ali o seguinte, a partir de 2016, estão sujeitas à ECD as entidades imunes e isentas. Então, pegou a gente, nós estamos imunes, né? Obrigadas a manter escrituração contábil. E aí vem, nos termos da linha C do parágrafo 2º do artigo 12 e do parágrafo 3º do artigo 15, daquela 9532. Aí eu não tinha nada para fazer, meia-noite às 6, né? Fui lá pegar, que diabo, trouxe isso aí. Aí, quando tu vai ler lá, diz o seguinte, esse dispositivo elenca apenas as entidades imunes listadas na linha C do inciso 6º do artigo 15 da Constituição. E a organização religiosa está na linha B de bola. Eu acho que o legislador devia estar com um monte de pecado, né? Para aliviar vocês, assim, não sei. Mas a minha intenção, eu não sei se você já tiver tempo de estudar isso, que é recente, não sei se concorda, discorda, sem corda, não sei como é, mas a gente achou que estamos fora do SPED contábil. Certo? Então, olhem com cuidado. Porque
nas conversas aí, nas rodas de conversa com os profissionais, a gente tinha entendido que qualquer entidade imune e isenta estaria obrigada ao SPED contábil em duas circunstâncias. Se ela tivesse com os 10 mil da FD contribuições, eles mantiveram isso, mas eles mantiveram uma outra regrinha. Todos os recebimentos, tudo aquilo que o professor Peon falou, e aí pegaram tudo mesmo, doação, contribuição, subvenção, ou seja, tudo que entrou, se for superior a 1.200.000, está obrigado a entregar. Desvinculou o negócio da obrigação, porque botou E. Aliás, não é E não, é OU. Se tiver 10 mil ou tiver receita, né? Os ingressos, porque não é receita, tem coisa que vai estar lá contabilizado no nosso passivo, mas é o total de ingressos, vamos chamar assim, superior a 1.200.000, vai ter que entregar, mesmo que não esteja obrigado a entregar FD contribuições. Ok? E aí, quando a gente vai olhar ali com cuidado, a gente percebe que a organização religiosa está fora disso no nosso entendimento. Ok? Mas o resto, não. Tá? Penalidade é a mesma coisa. Aí fica a pergunta, né? Então a organização religiosa não precisa ter escrituração contábil, né? Precisa, né? A Receita Federal, ela legisla a escrituração contábil para fins fiscais. Tem nada a ver com a gente. Né? A gente, lamentavelmente, no Brasil, né, criou-se uma cultura, tanto no meio empresarial, nas entidades, como também em alguns profissionais, de que a contabilidade é para atender a Receita Federal. Não é. A Receita Federal é apenas um dos clientes da contabilidade. Um dos interessados em olhar a escrituração contábil. O professor Peon aqui ensinou, né? A gente tem que contabilizar a subvenção, termo de parceria, aquele negócio todo, lá no passivo, evidenciar. Eu até pedi a ele para me emprestar essa cola aqui, ó, que ele diz aqui, profissional da contabilidade é agente estratégico para evidenciação e transparência dos atos de gestão e prestação de contas. Então é para além da obrigação fiscal, né? Muito além. E aí a resposta é, sim, precisa, e ele também citou a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 2015 TG 2002, já está na revisão 1, que você lendo essa norma, e aí acho que o Marcelo, né, Marcelo, vai falar bem sobre isso, vai aprofundar, você vai saber tudo direitinho que você precisa fazer lá, como contabilizar todo esse tipo de operação que a organização religiosa pode fazer. Aí a gente vem para uma última obrigação acessória federal, que é a SCF, Escrituração Contábil Fiscal. Ela foi instituída em 2015, né? A primeira que a gente entregou foi em 2015, relativa ao ano calendário 2014. Aí eu fiz, naquele ano de 2015, vários cursos sobre a SCF, que era uma novidade, né, para a gente. E o que ela faz? Ela substituiu a tal da DIPJ, que na verdade foi anunciada assim, a DIPJ foi extinta. Ganamos bobo aqui, né? Estava lá dentro, bonitinha, só mudou de cara. Mas ela está todinha lá com mais algumas coisas, né? E aí eu me lembro que nos cursos, Márcia, eu pegava lá as regrinhas de entregar SF e as entidades isentas e imunes estavam dispensadas. Aí o pessoal da turma, mas como assim? Então assim, está dispensado. Mas não tem que entregar nada? Não, eu vou entregar da IPJ, não tem como, não existe da IPJ 2015. Ou seja, a gente reclama tanto que o pessoal não acaba com a obrigação acessória. Quando eles acabam com uma, a gente reclama que eles acabaram. O pessoal ficava frustrado, não entendia. Eu falei, gente, você está frustrado porque o cara acabou com o negócio? Aí é aquilo, né? Cuidado que você pede, porque os seus pedidos podem ser atendidos. E aí o pessoal reclamou tanto que a paradinha voltou. Para quem estava triste, voltou. Já no ano passado, vocês querem? Então toma.
teve que fazer ECF para entidade imune ou isenta. Né? Entidade sem fins lucrativos e, obviamente, pega aqui a organização religiosa e aí não tem condição. Toda entidade sem fins lucrativos, seja imune ou isenta, está obrigada a ECF desde o ano calendário de 2015. Mais uma razão para sustentar que a entidade não está desobrigada de escrituração contábil. Ela está desobrigada, ao nosso ver, de escrituração contábil digital, espere contábil, mas tem que fazer escrituração contábil, até porque, senão você não preenche a ECF. Porque uma das coisas que tem lá é a demonstração de origens e aplicações dos recursos. Se não tiver contabilidade, não tem demonstração, né? Lá, todos os ingressos e aonde você aplicou é uma das fichas que a gente tem que preencher lá. Tudo bem, pessoal? Penalidade, viu? Não só ganharam a obrigação acessória, como vai haver uma penalidadezinha ali pra gente. Bom, por último, eu queria chamar a atenção de vocês, né, e pus ali como uma coisa importante, obrigações de caráter, só botei para ilustrar, de caráter estadual e municipal, obviamente que varia, né? Em que unidade da federação está a entidade, em que município ela está, mas existem uma série de obrigações fiscais acessórias para estas instituições, por causa do problema da imunidade, né? O pessoal acha que não tem que fazer nada, e não é bem assim. Então eu chamei a atenção aqui para alguns itens, para ficar de olho lá. Então eu faço revenda de artigos religiosos. Vou contar para vocês um caso que aconteceu conosco lá. Né? Recentemente, os profissionais aqui sabem disso. Aqui no Rio de Janeiro, Marcelo, professor Sérgio, o Estado fez um cruzamento de GIA versus notas fiscais eletrônicas. Então, uma grande massa de entidades sem fins lucrativos que tinham inscrição no Estado, porque tem lá um bazar, porque tem um brechó, porque tem uma cantina, porque tem alguma operação sujeita à inscrição no Estado, como contribuinte de imposto, e entregava a GIA zerada, como se não tivesse nenhuma obrigação. Aí o que o Estado fez? Olha só, tem um monte de gente aqui dizendo... Inventaram um negócio chamado nota fiscal eletrônica, né? O pessoal sabe, lembra disso, né? Tá ali, ó. Nota fiscal eletrônica. Então o Estado ficou olhando, peraí, como é que tu entregou uma GIA zerada dizendo que você não teve envolvimento nenhum, se tem um monte de gente dizendo que vendeu para você? Ainda que você tenha utilizado isso para uso e consumo. Eu comprei bebida, comprei insumos, alimentos para fazer lá, para o próprio uso da instituição. Mas se você, por alguma razão, em algum dia, fez inscrição estadual, porque lá no teu estatuto tem alguma atividade que lhe coloca, como a Damares bem lembrou, como contribuinte do imposto, você está obrigado à inscrição estadual. E uma vez obrigado à inscrição estadual, está obrigado a cumprir as obrigações acessórias. E aí teve lá um monte de gente dizendo, né, com aquela divergência de GIA versus nota, e teve que fazer escrituração, tudo para trás, para regularizar, sujeito inclusive a multa. Outra questão importante, aí eu dei exemplo, né, revenda, cantina, organização de feira e evento. Já vi muita instituição, organização de feira de evento, às vezes para as entidades mantenedoras, aí chega lá, bota um monte de stand, os caras vão para lá vender os produtos e depois pagam o stand dizendo que doou. Eu fiz uma doação para participar. Doação não pode ter contraprestação. Doação é doação. Se eu lhe pago alguma coisa, você me dá alguma coisa de volta, é no mínimo prestação de serviço. Então tem que tomar cuidado com esse negócio. Tá? Como é que essa feira, esse evento está sendo organizado? É um voluntariado? Tá? Tem que tomar cuidado com esse tipo de formato. Aí o sujeito aluga lá um centro de convenções, bota lá ambulância, tem bilheteria, tem os estandes, aí vai dizer que depois todo mundo que foi lá doou. Não é bem assim, pessoal, né? Não é o que está escrito.
É o que a gente faz. Aí você vai procurar contrato, né? Uma instituição, cliente nossa lá outro dia, falou assim, queria saber qual é a redação do recibo de doação que eu boto aqui para os estandes. Você pode mandar para mim? Não, foi stand não. O pessoal vendia lá determinado produto nessa feira, nesse evento organizado por essa instituição, e a contraprestação é o seguinte, tudo que ele vendesse, ele doava 10% do que ele vendeu. Doava. Dízimo. Exatamente, dízimo. Doava. Eu falei, dá para você mandar um contrato? Você tem um contrato com esse pessoal que vai expor lá nos estandes? Tem sim. Mandou. Ela está lendo lá. E o participante pagará 10% a título de taxa de administração. Olha, taxa de administração é recibo de doação, pessoal? Não. Né? É nota fiscal de serviço, ISS. Está prestando serviço para terceiros. Tá? Ali, CEPOM, para quem não sabe o que é, né, eu já estou terminando, viu? Bate-me não. CEPOM, para quem não sabe, né, principalmente os grandes municípios, não fica restrito só a capitais, tem municípios que não são capitais, como, por exemplo, Campinas, que ele exige de quem contrata serviços de prestadores de outros municípios, se esses prestadores de serviço de outros municípios não estiverem cadastrados no tal CEPOM, que significa provar que existe lá de fato e não de fachada, quem contrata o serviço tem que reter o ISS e pagar para a prefeitura. Vamos pegar o Rio como, né, exemplo. Então, se eu contrato um prestador de serviço que seja de São Paulo, ele me emite uma nota para mim, ele está em São Paulo, eu consulto no CEPOM o CNPJ dele, ele não está lá, eu tenho que reter 5% dele e recolher para a Prefeitura do Rio até que ele se regularize junto ao CEPOM. Então, é um exemplo de obrigação que eu tenho que cumprir. A imunidade não me livra disso. Responsabilidade tributária, o que é importante? Dá uma olhada no regulamento do ISS lá, do município onde está a instituição, que é muito comum, por exemplo, contratei uma transportadora de outro município para fazer um frete dentro do município onde eu estou. É muito comum que lá no regulamento você tenha a responsabilidade tributária de reter o imposto. E outros, né? Obra, enfim, uma série de coisas. Então é importante, pessoal, dar uma olhada lá no regulamento de ISS do município onde estiver essa instituição, para saber se ela não tem responsabilidade tributária. Por último, outras obrigações. A gente conversava, eu e Márcio, aqui no Rio, por exemplo, a entidade é obrigada a se cadastrar no site da Nota Carioca e entregar lá, esse mês não fiz nada, esse mês não fiz nada, esse mês não fiz nada, qual era a vida. Tive ontem em Petrópolis com um colega, está até aqui presente, ele me disse Petrópolis também. Mensalmente tem que entregar lá uma declaração, mesmo que não faça nada. Não basta orar. Né? Tem que fazer tudo isso. Bom, pessoal, então é só esse o recadinho para vocês. Muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma.